O time do New York Knicks está prontinho para ser humilhado na frente de geral. Fizeram aquele fuzuê todo, ganhamos do Boston Celtics, vamos subir em poste, vamos quebrar a cidade de Nova York inteira, blá blá blá. E agora eles estão perdendo de 2-0, sendo que os dois jogos foram lá em Nova York. Então, no jogo 1, obviamente, eles perderam numa pipocada histórica, simplesmente histórica, uma das maiores que eu já vi, pelo menos desde quando eu me lembre. E no jogo 2, que foi até um jogo ok, mas eles simplesmente não tiveram muito o que fazer contra aquele time de Indiana. Salve, salve, galera, Iags por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Como sempre, se vocês curtem o meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Vambora. Cara, começando falando um pouquinho do Indiana Pacers, assim, se eu não me engano, eu acho que é o 6º jogo que eles ganham fora de casa, né? Esse time, de fato, está uma máquina nesse playoffs, está uma máquina, e o New York Knicks não conseguiu levar vantagem nenhuma jogando dentro de casa. O jogo 3, que vai ter hoje às 9 horas, se eu não me engano, é 9 ou 9:30, agora eu não lembro de cabeça, eles precisam ganhar. De qualquer jeito. Eles não podem, de jeito nenhum, levar essa série, inclusive eles precisam ganhar os 2 próximos jogos, fora de casa, porque assim, eles não podem chegar em Nova York com essa série 3-1, senão eles vão perder e vão perder feio. Então, hoje é uma batalha. Eu vou dar crédito pro Indiana Pacers, tá? Eles têm jogado demais, eu falei isso na minha prévia dessa série, que assim, eles têm arremessado absurdamente nos playoffs inteiros, em todas as séries. Contra o Bucks, contra o Cleveland Cavaliers e agora contra o New York Knicks. E o último jogo 2 não foi nada diferente. Arremessaram 51% da quadra, 43% da linha de 3. E esse jogo 2, quem decidiu aparecer? O jogador, ou um dos mais subestimados da NBA, senhor Pascal Siakam. Foi o jogo dele, ele dominou, ele garantiu essa vitória para o Indiana Pacers. E pô, um dos melhores jogos do Pascal Siakam que eu vi nos últimos tempos, talvez desde daquela época lá de Toronto, quando eles ganharam o título lá em 2019. Então o cara meteu 39 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, arremessou 3 de 5 da linha de 3, se não me engano ele ficou 15 de 23 da quadra. O New York Knicks não conseguia parar o homem. De jeito nenhum. Nada que eles faziam, ninguém que eles colocavam pra marcar ele adiantou em absolutamente nada. Mas é claro que não foi só o Siakam. Eu acho que o Pacers tem um dos melhores, se não o melhor jogo coletivo da NBA inteira. Então você teve contribuições. Aaron Nesmith fez só 12 pontinhos, mas no primeiro jogo ele meteu um Ray Allen da vida, um Steph Curry, sei lá, pode chamar o que você quiser. Absurdo no jogo 1, mas 12 pontos nesse jogo, mas ele incomoda muito o Jalen Brunson defensivamente. O Miles Turner contribuiu bem, 16 pontos, 50% de aproveitamento da quadra. O Andrew Nembhard defensivamente sempre contribui, mas ele conseguiu te dar também 12 pontos. TJ McConnell saindo do banco conseguiu contribuir com bastante minutos importantes ali, principalmente no comecinho do quarto. Ótimo jogador. E nem foi um jogo tão bom assim do Tyrese Haliburton, né? Falando ofensivamente em termos de fazer cesta. Ele teve só 14 pontos, o aproveitamento foi bem ruim, ele arremessou 4 de 16, 5 de 16, alguma coisa assim, mas ele contribuiu com rebotes, né? 8 rebotes, 11 assistências, que eu acho que já tá padronizado ali do Tyrese Haliburton conseguir distribuir bem a bola, já falei 1000 vezes, ele é um dos melhores playmakers da NBA, sem dúvida nenhuma. Então, quando você tem o Tyrese Haliburton não indo bem ofensivamente em termos de cesta, né, fazer ponto, esse jogo 2 era um jogo que o New York Knicks precisava ganhar. Eles precisavam ganhar, só que defensivamente o Knicks não consegue parar o ataque do Pacers. Não consegue. O Karl-Anthony Towns não tem ido bem defensivamente. No ataque eu até acho que ele tá ok, mas defensivamente ele claramente é um problema. O Jalen Brunson claramente é um problema defensivamente, mas ele contribui muito mais do lado ofensivo, e assim, eu acho que compensa, né, o lado ofensivo dele, que pra mim não compensa o lado ofensivo do Karl-Anthony Towns. E aí, assim, eu acho que o Knicks conseguiu elevar o nível defensivo em relação à temporada regular, que tava péssimo, né, um dos motivos que eles não conseguiram ganhar nenhum jogo de nenhum dos principais times da NBA, né, Boston, OKC, o Cleveland Cavaliers. E na série contra o Celtics, eu falei aqui também na prévia, que eu achei mais incompetência do Boston Celtics do que do New York Knicks, tá? E eu continuo achando isso. Vide a série de agora. Eles não conseguem parar o Indiana Pacers. O Boston Celtics não colocou o Jalen Brunson e o Karl-Anthony Towns em situações o suficientes para conseguir levar vantagem nesses mismatches. E é exatamente o oposto do que o Indiana Pacers está fazendo. O Pacers não está fazendo nada de iso ball, nada do tipo. Eles estão simplesmente jogando em cima do Towns e do Brunson. E aí, disso aí, eles conseguem fazer o Knicks entrar em rotação e tem acontecido o que aconteceu.
né? Knicks não consegue parar. A bola não para de mexer, toda hora a bola tá se mexendo, ou eles estão se mexendo, né? Através de infiltração, né? O driving kick, famoso driving kick. Aí você tem que eles defensivamente são muito chatos, têm jogado com o Jalen Brunson praticamente a quadra inteira ali, pressionando a bola. Eles não param de correr, tentam jogar em transição o tempo inteiro. Eu falei que isso seria uma das coisas que provavelmente ia fazer com que o Pacers levasse a série, jogar em transição e não deixar o New York Knicks, né, setar a defesa. E no final do jogo, o Knicks parece cansado, cara. Os Knicks parece que eles estão cansados até porque eles não têm uma rotação, né? Eles têm uma rotação ali de estourando 7 jogadores. Estourando. Se você quiser considerar o Cameron Payne, eu diria 8. Mas assim, Cameron Payne, pra mim, não é nada que deveria ser considerado. Horroroso. Então, vamos dizer, a rotação de 7 jogadores, eles ficam cansados. O Mitchell Robinson jogou um pouquinho mais nesse último jogo e ele estava claramente morrendo dentro da quadra. O nosso querido Angry Bird estava morrendo. Eu não acho que o Mitchell Robinson seja uma solução para titular. Tá? Eu já vi alguns reportes aí saindo que talvez no jogo de hoje ele seja titular. Eu particularmente não gosto. Tá? Eu acho que o Mitchell Robinson é um jogador que sai do banco, ele te dá ali 3, 4 minutos, pegando rebote, enchendo o saco defensivamente e tal, mas ele não é um cara para jogar 30, 32 minutos no jogo. Eu não acho que ele é esse tipo de jogador, vide no último jogo. Ele ficou cansado. Então, a solução para mim, pro Knicks, não é solução. Tá? Talvez é uma outra estratégia, se por acaso eles não quiserem jogar o quinteto titular que tem jogado os playoffs inteiro. É colocar o Deuce McBride no lugar do Josh Hart. Eu não acho que o Deuce McBride tem sido muito ruim, mas vamos ver. E cara, Indiana está a 2 vitórias de ir para as finais da NBA em 25 anos. Eu acho que ninguém esperava isso. Desde fevereiro eles têm jogado melhor, mas ninguém esperava, né? Eu sou uma dessas pessoas a admitir que eu estava errado. Eu escolhi contra eles no primeiro round. Eu escolhi contra eles nos Cavs. Nessa série eu não escolhi contra, aprendi minha lição, mas eu também não achei que eles iam estar ganhando de 2-0 do Knicks, jogando os 2 jogos fora de casa. Então, cara, assim, parabéns pro Pacers. Parabéns pro Pacers e os seus torcedores. E aí, falando um pouquinho mais especificamente do Knicks, assim, eu achei que o Tibbs foi excelente no primeiro round, né, dos playoffs. No segundo round ele também foi bem, apesar de ter sido incompetência de Boston. Eu achei que o Knicks jogou muito bem contra o Boston Celtics. Só que nessa série, o Rick Carlisle tá dando um baile nele. Varrendo a quadra com ele. Não tem jeito. Eu acho que as tomadas de decisões que ele tem feito nessa série têm sido simplesmente horrorosas, terríveis. Nesse jogo, especificamente, começo do quarto, o jogo tava empatado, tá? Você me começa o jogo com Cameron Payne, Deuce McBride, Mitchell Robinson, Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns. Esse quinteto aí, eles têm um rating, né, um rating médio de menos 46. Menos 46, só, né, traduzindo isso aí, esse time aí, esse quinteto, eles tomam, em média, 46 pontos a mais do que eles fazem. Então, assim, é horroroso. Não dá pra você começar o quarto com esse time. Desculpa, não tem como. E aí, até colocar o Jalen Brunson de volta, acho que já tava ali na marca de 8 minutos e meio, 8 minutos, sei lá, faltando pra acabar o jogo. O New York Knicks já tava perdendo de 9 pontos. Daí, o que você faz? Não tem muito o que fazer. A liderança já estava grande, o Pacers estava jogando bem, então você esperar com que o time volte, eu sei que isso aconteceu no jogo 1, o Pacers voltou tal, mas não é todo jogo que isso acontece, né, cara? O Pacers é um time que não dá mais pra você brincar, né? Por 10 pontos, os caras vão levar pra casa. Então, por que Jalen Brunson demorou tanto pra voltar pro jogo? Eu não sei. Eu imagino que os torcedores de Nova York estejam fazendo exatamente a mesma pergunta que eu tô fazendo, mas é isso. Daí você tem o Karl-Anthony Towns, teve um dos piores jogos defensivos desde quando ele foi para Nova York, talvez foi o pior, né? Tanto que ele só jogou 27 minutos nesse jogo, o Mitchell Robinson jogou mais que ele, porque não dá para confiar no cara, defensivamente. O Double Big, né, o famoso Double Big, que é o Karl-Anthony Towns e o Mitchell Robinson, essa lineup funcionou bem contra Boston, que é um time baixo, funcionou bem contra o Detroit Pistons, que também não é dos maiores times do mundo, só que contra o Pacers, eles são simplesmente muito rápidos. Né? Todo mundo é rápido. Então você coloca o Karl-Anthony Towns, eu acho que o Mitchell Robinson, ele é até bom no perímetro, assim, para um cara do tamanho dele, eu acho que ele até consegue se virar. O Karl-Anthony Towns não consegue. Simplesmente péssimo, eu não sei o que eles vão fazer no resto da série para fazer ajustes. Como eu disse anteriormente, eu acho que talvez colocar o Deuce McBride seja uma solução, né? Você tira o Josh Hart, que não tem ido bem nessa série, vamos dizer assim, ele tá com um rating menos 38, né, na série, péssimo.
apesar de eu gostar muito de Josh Hart, eu acho que ele é um jogador único e ele te dá coisas que talvez ninguém ali naquele time dê. Mas, cara, tem que fazer outra coisa. Não dá pra você ir pro jogo 3, hoje à noite, com o mesmo quinteto titular, precisando ganhar, a qualquer custo. E eu também não sei, igual eu falei, se o Mitchell Robinson, né, começando com o Robinson e o Cat ali na 4, é super interessante. O Cat de 4, né, ficou esquisita essa frase, mas tudo bem. O Karl Anthony Towns, né, de power forward, eu acho que ofensivamente ele não é tão bom. Ele não é tão bom, mas assim, é o que é. O Tibbs vai fazer algum ajuste? Talvez, talvez não. É o Tibbs, a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Eu também não ficaria surpreso se ele começasse o jogo com o quinteto titular, que tem sido o mesmo quinteto desde os começos dos playoffs. É o Tom Thibodeau, a gente nunca sabe. E aí, só falando, né, um último pontinho ali sobre o arremesso de Jalen Brunson, né, no finalzinho do jogo, faltando 14 segundos, o Tom Thibodeau, ele tinha um timeout. Eu entendi porque ele não usou, né, eu acho que ele estava esperando talvez tentar alguma coisa, talvez uma cesta rápida, e aí eles iam fazer falta no Indiana e pedir o tempo logo na sequência. O Jalen Brunson fez um arremesso, né, de longe, de 3, talvez esperando uma falta, alguma coisa do tipo. Cara, ele é o seu melhor jogador, ele te deu 36 pontos, 11 assistências nesse jogo. Eu não fico tão triste com esse arremesso, eu acho que tá ok. Poderia ter pedido um timeout, tentado alguma coisa melhor? Poderia. Ia fazer diferença? Não sei, acho que não. Então, até aí, tudo bem, mas eu vi uma galera criticando, por isso eu queria comentar. E, cara, eu acho que é isso. Assim, o New York Knicks está num problema muito sério. Eles se encontram num momento de possivelmente serem varridos nas finais de conferência, que eles não vão. Tem 25 anos, um verdadeiro desastre para esse time de Nova York e seus fãs, que, como eu disse, fizeram um fuzuê danado, quebraram tudo, subiram em poste, estão numa situação de 2-0, podendo ser 3 ou 4, dependendo de como os jogos ocorrerem aí nas finais de conferência. Eu quero ouvir de vocês, deixa aí embaixo aí nos comentários se vocês acham que o Knicks consegue virar essa série, né? Eu acho que não consegue, pode até levar um jogo, mas eu acho que vai ficar por aí mesmo. Mas deixa aí, eu quero ouvir de vocês, o que vocês têm achado que tem sido a pior coisa pro New York Knicks, né? Qual que é o grande e verdadeiro problema no Knicks dessa série? Eu quero ouvir de vocês, beleza? Como sempre, deixa o seu like, se inscreve no canal. Pro vídeo de hoje é só, tamo junto, valeu!